Então, nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os geradores, tá? Bom, nós já vimos um pouquinho que a função do gerador, né, é fornecer energia para o nosso circuito. Mas, se a gente sabe que a energia ela não se cria, ela é transformada, né? Então, qual a função do nosso gerador? O que é o nosso gerador, né? Então, o gerador de eletricidade é um aparelho que transforma energia não elétrica em energia elétrica, tá? E aí nós vamos ver agora um pouquinho os tipos de geradores. Então, nós temos a hidrelétrica, que a função dela é o quê? Transformar energia mecânica em energia elétrica. E como é que ela faz isso? Com a força das águas dos rios, né? Ela move as turbinas e a energia mecânica é convertida em energia elétrica. A pilha, ela transforma energia química em energia elétrica, tá? Aí nós temos também as usinas nuclear, que pela fissão nuclear, ela transforma a energia nuclear em energia elétrica. E nós temos outros tantos fontes de conversão de energia não elétrica em elétrica. Podemos citar a eólica, a solar, a energia termoelétrica, que aqui na nossa região é utilizado. Nós temos a Jorge de Lacerda, que através da queima de carvão produz energia elétrica, certo? Força eletromotriz. Então, durante a transformação da energia ocorrida no interior do gerador, obtém-se uma tensão que chamamos de força eletromotriz. A força eletromotriz é uma constante de cada gerador e pode ser obtida quando a gente mede a DDP, ou seja, a tensão dela, enquanto a nossa intensidade de corrente é igual a zero. Tá? Então, a tensão obtida por um gerador durante a transformação de energia a gente chama de força eletromotriz, representado pelo E maiúsculo. Durante essa produção da energia, existe um aquecimento da máquina que produz, e esse calor interno faz com que ocorra uma resistência interna, que é representado pelo R minúsculo, ok? Então, a nossa representação é de um gerador. Como nós observamos ali na imagem, então, né, nós temos a corrente elétrica que passa pela nossa tensão, a resistência interna e então o que cada uma dessas letrinhas ali está representando, simbolizando na nossa imagem. O nosso E, que é a nossa força eletromotriz, então vai ser a tensão que o gerador obtém na transformação de energia. O nosso U, que ele está representado pela voltagem, o V, né, é a tensão que será fornecida pelo gerador, e o nosso R minúsculo é a resistência interna do gerador, ou seja, não existe um aproveitamento de 100% da energia que é obtida num gerador, tá? Então, um pouco disso vai ficar retido, vai ser gasto pelo calor desse próprio gerador para produzir essa energia. A equação do gerador. Então, gente, a equação do gerador, tá? Ela ocorre da seguinte maneira: nós temos que a tensão, certo? Vai ser igual a força eletromotriz menos a tensão interna do meu gerador. Quem é a minha tensão interna? É a minha resistência interna vezes a intensidade de corrente, o que faz com que a nossa função fique tensão, ou seja, U é igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a intensidade, onde o U maiúsculo representa a minha tensão, o meu E representa a minha força eletromotriz, o meu R minúsculo representa essa resistência interna, o I representa a tensão, a intensidade elétrica, certo? Nessa situação, a gente vai ter que a força eletromotriz e a resistência interna são constantes, enquanto a nossa tensão e a nossa intensidade de corrente são variáveis, tá? E se eu tenho, quanto maior é o aumento da minha intensidade de corrente, tá? Menor vai ser a minha tensão elétrica nessa situação. Quanto à potência do gerador. Então, nós temos a potência total, certo? Que é a transformação de energia não elétrica em energia elétrica, e para calcular ela nós vamos ter que potência total vai ser igual a força eletromotriz vezes a intensidade, potência útil, certo? Que ela é gerada para alimentar o circuito externo, que vai ser calculada
potência útil vai ser igual à minha tensão vezes a intensidade da corrente. E potência dissipada, que é na forma de calor, né, no interior do gerador, devido à resistência interna. Para calcular a potência dissipada, então, nós temos que a minha vai ser potência dissipada igual a resistência interna vezes a intensidade ao quadrado. Com isso, nós podemos observar, então, que a minha potência total ela vai ser igual à soma da potência útil e da potência dissipada. Rendimento do gerador, ou seja, eu quero saber o rendimento, a eficiência do meu gerador, o quanto ele rende de energia. O rendimento ele é calculado, né, ele é representado por essa letra grega parecida com o N que nós estamos observando, certo? E ele é calculado a razão da potência útil sobre a potência total, tá? Como a gente sabe ainda, né, que potência útil é minha tensão vezes a intensidade, potência total é a força eletromotriz vezes a intensidade, nós vamos ter então que o meu rendimento vai ser igual à tensão dividida pela força da eletromotriz, devido à simplificação, né, porque eu tenho intensidade de corrente dividido por intensidade de corrente, eu vou simplificar. Gerador ideal. Na prática ele não existe, mas nos exercícios ele é muito utilizado porque ele desconsidera a resistência interna, ou seja, como se ela não existisse. E aí a gente compara o gerador real com o ideal. O que a gente percebe? O ideal ele não tem resistência interna, a tensão e a força eletromotriz são iguais e constantes, e na representação ele não tem desenhado o resistor interno porque ele não existiria, né, na teoria, no gerador ideal. Corrente do curto-circuito. Então, é a máxima corrente elétrica que um gerador pode fornecer ao circuito. Ela acontece quando um fio não tem resistência elétrica, ou seja, resistência é igual a zero, está conectado aos extremos, ou seja, aos polos do nosso gerador, como aparece na imagem ali abaixo, certo? Quando isso ocorre, então eu tenho o que a gente chama de intensidade da corrente de curto-circuito, e ela é calculada através da força eletromotriz dividida pela resistência interna. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o gráfico da intensidade de corrente pela tensão no caso do gerador. Como é uma equação de primeiro grau, né? A tensão é igual à minha força eletromotriz menos a minha resistência interna vezes a minha intensidade, eu vou ter uma reta na representação gráfica, ok? E isso vai fazer com que, se a minha intensidade for igual a zero, ou seja, ela não mudar de valor, for sempre zero, a minha tensão vai ser igual à minha força eletromotriz. Se a minha tensão for zero, então eu vou ter o máximo de corrente elétrica gerada, eu vou ter o que eu chamo de corrente de curto-circuito. Associação de geradores, eles também podem ser associados, tá? E eles podem ser associados em série, em paralelo ou associação mista. Na associação em série, como nós estamos observando na imagem ali representada, tá? Eles são conectados, o polo positivo de um gerador ao negativo do outro gerador. E aí nós vamos ter que o quê? Que a minha força eletromotriz dos meus geradores se soma e a resistência interna também se soma. Já na associação em paralelo, tá? Nós vamos ter que os meus polos positivos vão estar conectados a uma saída do circuito e a outra saída do circuito vai estar conectada aos polos negativos de todos os meus geradores, tá? E aí, nós vamos ter que o quê? Que o valor também dos meus geradores, eles têm que ser iguais, tá? Para que ele possa funcionar corretamente. E a minha força eletromotriz vai ser sempre a mesma nesse circuito que está associado em paralelo. E a minha resistência interna vai ser calculado, resistência interna dividido por N. N é o número de resistências que eu tenho, certo? Ou número de geradores. Agora vamos ver um exemplo, ok?
No circuito abaixo, que a gente tem a imagem ali representada, né? Um gerador de força eletromotriz igual a 8 volts, com resistência interna de 1 ohm, está ligado a um resistor de 3 ohms. Pede para a gente determinar, letra A tensão entre os terminais A e B do gerador e o rendimento do gerador. Bom, como é que a gente resolve isso? Letra A, então, né? Primeiro, nós temos que ter as informações necessárias para descobrir essa tensão, né? Se eu quero descobrir a tensão, qual é a fórmula dela? Então, eu vou ter que U vai ser igual a E menos R vezes I. Só que eu não tenho o valor da minha intensidade de corrente. Então, primeiro eu tenho que descobrir esse valor. E para isso, a gente começa calculando a resistência, então, tá? Por isso que inicia ali pela resistência. E aí, eu vou ter que a minha resistência vai ser as somas das resistências, como a gente já viu, né? Então, eu vou somar 1 mais 3, 4 ohms. Agora, eu vou calcular a intensidade de corrente, certo? Então, a minha força eletromotriz valia 8. A minha resistência eu sei que é 4. Substituindo na força, eu vou ter força eletromotriz igual a resistência vezes a intensidade. Eu vou ter 8 igual a 4 vezes o I. Esse 4 está multiplicando, a gente passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então, eu vou ter 8 dividido por 4, minha intensidade vai ser igual a 2 amperes. Agora, eu consigo substituir na fórmula e calcular minha tensão, né? Então, eu vou ter que tensão vai ser igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a intensidade. Eu vou ter, então, U igual a 8 menos 1 vezes 2. 1 vezes 2 é o próprio 2. Eu vou ter 8 menos 2, minha tensão vai ser 6 volts. Letra B. Então, eu vou calcular o rendimento do meu gerador. Eu sei que o rendimento é calculado a razão entre a minha tensão e a minha força eletromotriz. Então, a minha tensão vale 6, a minha força eletromotriz vale 8. Então, eu vou ter um rendimento igual a 6 dividido por 8. Rendimento é igual a 0,75, que corresponde a 75%. Então, para nossa aula, seria isso hoje.